Boa noite a todos. Estamos começando mais um podcast Espiritualidades. Esse programa que foi criado para divulgar a doutrina espírita, em especial, e a moral cristã, mas também visa trabalhar com, em especial, os três pilares, né, que sustentam a doutrina espírita: a ciência, a filosofia e também a religião. Eu sou Carlos Biela e a apresentação e a edição são minhas, e o Cláudio Cardoso faz a parte técnica. Como sempre, a gente pede, né, que você participe conosco, envie seus comentários, suas sugestões, suas dúvidas, suas perguntas. Acompanhe aqui o Espiritualidades pelos canais do Sintonia no Bem, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Baixe o aplicativo aqui do Sintonia no Bem. Tem muitas maneiras aí de você nos acompanhar. E, como sempre fazemos aqui, para iniciar o nosso programa, nós pedimos a todos que estão nos acompanhando que se unam em uma pequena oração, independente da sua crença, que a gente possa nos colocar em sintonia com o nosso Criador, pedindo em especial a paz no mundo, que as pessoas que estejam precisando de algum auxílio possam ser amparadas, possam ser consoladas, e que possamos todos nós, dentro das nossas limitações, caminhar da melhor maneira dentro do caminho do bem. Que seja assim. Bom, seguindo aqui o nosso propósito do nosso programa, nós estamos tratando sempre algo relacionado com a parte espiritual, e em especial a parte espiritual ligada à saúde. E hoje a gente tem um prazer de receber aqui três convidados: nosso amigo Marco Santana, a professora Júlia e também a acadêmica Beatriz. E, como sempre eu faço aqui, como já é de praxe, eu pergunto para cada um de vocês quem são vocês. Então, vou começar aqui com a Júlia, que faça a sua apresentação. Quem é você, Júlia? Bom, boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Boa noite, Cláudio. Sou a professora Júlia, né, docente do curso de Medicina da UFJ, e estou à frente da coordenação docente esse ano da Liga de Espiritualidade e Saúde, que é do nosso curso, né, do curso de Medicina. É uma liga que foi idealizada por alguns professores, principalmente pelo professor Juliano Rocha, né, o doutor Juliano Rocha, cardiologista, hoje diretor do hospital, e ele iniciou, né, encabeçou a liga, abriu a liga. Ele continua sendo um dos docentes da liga, e estamos aí revezando a coordenação, mas basicamente somos três docentes colaboradores com responsabilidades iguais, né? Então, colocando os créditos aí da iniciação da liga pelo professor Juliano, que tem um grande carinho pelo nosso trabalho. A sua formação? Eu sou médica veterinária. Médica veterinária. Sim, pela UFG, em Goiânia, e ministro aula das partes básicas de saúde, né? Histologia, parte de microscópio, e aí eu hoje me insiro apenas no curso de medicina, né? Certo. Sou docente só com o curso de medicina dessas partes básicas. Mas a minha ligação com a espiritualidade é muito grande, né? Sempre foi, gosto muito, e por isso estou ajudando, né? Colaborando aí com a liga para que a gente consiga fazer um bom trabalho e colocar um pouco mais dessa visão de espiritualidade para, né, a academia, principalmente nos meios de saúde, que são muito importantes, né? Certinho. Vou dar sequência aqui com as mulheres. Então, vamos passar para a Beatriz. Eu sou a Beatriz Vilela, né? Eu sou acadêmica de medicina da Federal de Jataí. E eu sou ligada na questão da espiritualidade, né? Eu sou a presidente da Liga atualmente. E eu tenho essa ligação com a espiritualidade desde pequena, assim. Eu sempre fui muito ligada a essas questões religiosas, né? Espirituais. E eu vi a Liga Acadêmica como uma oportunidade, né, de conhecer outras espiritualidades também, mas também divulgar e relacionar ela com a saúde, né, como que ela vai interferir na saúde, como que a gente pode abordar esse assunto nos nossos atendimentos com os pacientes, até mesmo nas conversas com os outros profissionais, entre nós mesmos. Legal. Agora vamos passar para o nosso amigo Marquinhos Santana.
Para quem não te conhece, quem é você, meu amigo? Marcos Santana, professor da UFJ, do curso de Educação Física, ministro disciplina de Fisiologia, mais voltada ao exercício, e também sou orientador no programa de mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde, estudando, né, terapias não farmacológicas no tratamento do sono, da ansiedade e da depressão. E também, né, tentando implantar, trazer alguns conhecimentos a nível da pós-graduação no que se refere à espiritualidade. Beleza. Então, já que você está mencionando aí a questão do seu trabalho, eu vou começar exatamente com você. Você teve uma experiência, né, com uma disciplina específica de espiritualidade e saúde. E como é que foi essa experiência sua? Que essa disciplina foi ofertada para nível de mestrado, né? Como é que foi essa experiência de trabalhar com isso? Então, a ideia, como eu trabalho, né, em uma perspectiva de tratamentos não farmacológicos, nós entramos em contato com o professor Giancarlo Lucchetti. Sim. Na perspectiva de tentar algumas terapias do ponto de vista de implantar algumas terapias voltadas à religiosidade e espiritualidade no tratamento da insônia. E aí, a partir desse diálogo com ele nos recomendou que, antes da gente fazer, né, um projeto voltado ao tratamento de pacientes com insônia, a partir de terapias não farmacológicas, no caso de uma terapia espiritual, ele recomendou que a gente buscasse, antes disso, se aprofundar um pouco mais sobre a temática, né? E aí o papel da disciplina era, primeiro, trabalhar os conceitos básicos relacionados à religiosidade e espiritualidade e como que o modelo médico via a aplicação desses conhecimentos na prática clínica. Sim. Né? E a partir desta abordagem, tentar ver modelos alternativos para as outras profissões relacionadas, né, à saúde. A área da saúde. A área da saúde. E você achou válido? Sim, né? É muito válido, e principalmente a partir do momento que a gente entende o papel da disciplina, né? Que é trazer esclarecimentos, luz a temática que está sendo estudada, mas principalmente entender como se aplica e como se entende, né, a parte espiritual no contexto da saúde. E como é que foi o feedback de dos alunos aí que participaram? Como é que eles... A expectativa era uma, né? Porque o aluno que chega em uma disciplina, muitas vezes, da espiritualidade, ele vai com um conceito religioso para a disciplina. Exatamente. Né? E a abordagem dentro da ciência, dentro do campo da ciência, ela é uma abordagem a partir da observação. Exato. Né? E a partir dessa observação, aproveitar a espiritualidade, por exemplo, do paciente, para que ele tenha a melhor recuperação, o melhor tratamento, né? E a melhor, vamos assim dizer, resposta a um determinado tratamento a partir da sua própria religiosidade. Sim. Então, os alunos, de certa forma, eles se surpreendem quando a gente trabalha a temática, né? Porque, num primeiro momento, o entendimento é assim, nós vamos falar sobre religiosidade, nós vamos falar sobre espiritualidade, e, na verdade, o papel da disciplina não era esse, né? Não foi esse. Mas foi muito bom, tivemos um bom feedback, né? Ainda estamos nos preparando para entrar nessa seara, é uma seara muito complexa, né? Não é tão simples como se imagina. Então, uma dica do professor Giancarlo que eu nunca esqueço, né? Ele fala assim, antes da gente iniciar um processo de intervenção, né, baseado na espiritualidade, é importante que nós possamos entender de uma forma muito profunda como aplicar, né, essas terapias. Então, o que eu posso te dizer, assim, primeiro, não é simples. Com certeza. Primeiro, não é simples. Segundo, necessita uma estrada maior de conhecimento, de entendimento, né? Porque muito do que se é aplicado hoje a nível da ciência, no que se refere à espiritualidade, não é espiritualidade. São outras coisas, né? É uma meditação,
É um relaxamento? É uma abordagem bem diferente, né, do que a gente entende, o que vem a ser a espiritualidade. Sim, mas assim, como você perguntou, qual foi o feedback, né? Uhum. Foi ótimo, né? Eu acho que a gente despertou em algumas pessoas a necessidade de entender um pouco mais sobre o assunto. Né? Só que para quem está nos acompanhando, não foi uma disciplina ofertada só para a medicina, né? Foi para a área da saúde, né? Então foram profissionais de outras... Sim, nós tínhamos fisioterapeutas, nós tínhamos médicos, nós tínhamos odontólogos, né? Então eram diversas formações que estavam fazendo a disciplina conosco. Interessante. Bom, já mandando um abraço aqui para quem está nos acompanhando. A Vanessa, por sinal minha esposa. A Deigman, falando que é assunto bom de ouvir. Nossa amiga Terezinha, dando uma boa noite a todos aqui que estão participando com a gente. E a Vanessa aqui comentando, né, que alento ver a medicina valorizando a espiritualidade. Eu acho que nós estamos caminhando para isso, né? Trilhando esse caminho aí. Inclusive, hoje eu estava escutando agora me fugiu o nome do médico que participou de um programa da AME do Piauí. Eu não me lembro o nome dele, que ele estava falando exatamente isso, né? Que a espiritualidade ela tem sido colocada muito dentro da parte da clínica médica para auxiliar, né, o paciente, principalmente dentro dos hospitais, para que ele tenha um pouco mais de conforto, de bem-estar. Mesmo que seja isso, mas pelo menos já estão aceitando um pouco mais, né? Algo que talvez algum tempo atrás isso a gente não tinha tanto acesso. Mas vamos seguindo aqui. A professora Júlia, que está na coordenação da Liga. Explica para quem está nos acompanhando o que vem a ser essa Liga. Eu vou pedir para Beatriz, então, como Beatriz. acadêmica, porque é um envolvimento, é uma organização dos alunos, na verdade. Né? A Liga é algo muito bonito dentro do curso de medicina. E eu vou pedir para ela, como acadêmica, explicar qual é a ideia que os alunos trazem das ligas. Então, a Liga em si, né, ela é um grupo de pessoas, né, que estão a fim de explorar um tema mais profundamente, que não é tão abordado dentro da sala de aula, dentro da grade curricular. Então, foi uma iniciativa tanto dos alunos quanto do professor Juliano, né, dos professores que ajudaram a fundar a Liga, abordar a espiritualidade. Porque a gente via que em sala de aula faltava falar um pouco sobre isso. A gente às vezes questionava e às vezes até o professor ficava sem saber o que falar, né? Justamente por não ser um assunto tão estudado no meio acadêmico médico, né? Apesar de que hoje estão querendo colocar na grade, né? A disciplina de espiritualidade está aí na luta, que é longa, mas que a gente sabe que com o crescimento das ligas, né, e a discussão maior, acaba que desperta o interesse e de ver a importância que tem, né, da gente compreender sobre o assunto. E aí a Liga foi um meio que a gente encontrou de reunir com esses alunos e com os professores e palestrantes que falam acerca do assunto, né, para a gente explorar melhor e entender, né, o que é a espiritualidade e como que a gente pode aplicar ela no nosso dia a dia, com os pacientes, no meio acadêmico também. Só complementando, assim, a visão acadêmica da Liga é realmente ter a complementação de um conteúdo curricular que às vezes pode até ser abordado, mas não com tanta profundidade. Então, existem ligas de temas que estão na grade curricular, por exemplo, liga de cardiologia, liga de ortopedia, liga de cirurgia, né? Então, existe uma prova para entrar, é uma seleção de uns alunos, tem períodos adequados para se entrar em determinada liga e lá eles devem fazer atividade de ensino, eles têm aula, convidam palestrantes, convidam professores, fazem atividade de extensão, então dão assessoria para a comunidade, né, fazem atividade de pesquisas, relatos, né, de casos e tudo mais. E ficamos muito felizes quando a gente teve a ideia, né? Eu já tinha tido a ideia de montar a Liga de Espiritualidade, mas eu estava à frente da Liga de Telemedicina, né? Que é algo também muito novo e muito importante no curso. E, graças a Deus, o Juliano encabeçou e iniciou a Liga de Espiritualidade com os meninos.
e que é um tema realmente muito incipiente ainda, né, nas escolas médicas, mas que vem ganhando uma força muito, muito bonita, né, um movimento médico muito grande, participativo. Existe até já congresso médico, né, espírita, na verdade, né, a gente já até viu as divulgações, com muitos médicos participando. A área da cardiologia, ela é uma área muito forte na espiritualidade, né, então a gente tem muita pesquisa. Talvez seja, eu não vou dizer uma que tenha mais comprovação, mas... Ela foi a que iniciou os estudos, eu acho que sim, caso, foi né? por esse lado aí, né, de ter começado a trabalhar mais. A gente vê muito, agregar muita questão da espiritualidade dentro da cardiologia, dentro da psiquiatria também, né, que são alguns locais que mais se trabalha. Eu achei interessante o que a Beatriz está colocando aqui. Até queria que você pudesse falar isso, da intenção de se colocar isso como grade. Ah, sim. Existe um congresso que a gente tenta ir todo ano, que é o Congresso Brasileiro de Ensino Médico, que é o COBEM, e lá ele trata de todos os assuntos relacionados à medicina, e aí o último que a gente foi, uma das salas mais lotadas sempre é saúde mental, e a última também foi a de saúde e espiritualidade, né? O Dr. Jean Carlos Luchetti foi um dos palestrantes maravilhosos. E, assim, não cabia gente dentro da sala, ficamos sentados no chão, porque era um tema que todo mundo queria ouvir e quer implantar. E é isso, assim, ele falou tanto de uma trajetória e também dela, né, da inserção dela na grade curricular, nos cursos de medicina, e não só nos de medicina, nos cursos da saúde como um todo. Já existem alguns cursos que já estão colocando ela não como optativa só, né, mas sim na grade mesmo, né? Ainda são poucos cursos, mas que foi igual o Marcos falou, né? Iniciar esse trabalho de alguma maneira para que pelo menos como disciplina de núcleo livre ou disciplina optativa ele comece a ser trabalhado para ser inserido. Então, a nossa visão, quando a gente voltou do congresso, eu conversei algumas coisas com o Juliano, e as meninas já começaram a montar, é justamente começar com essas pinceladas, né? Sim. Nesse meio tempo, a gente ficou sabendo da disciplina do Marcos, falei, gente, graças a Deus, está tendo um movimento do bem aqui para a gente começar a ter algumas coisas. E a gente tem visto que tem muitas escolas aderindo a isso. Mas é como o Marquinhos falou, né? O caminho é, primeiro, aprender como aplicar. E aí vem a Liga. A Liga vem justamente... É interessante, é o que a nossa ouvinte está lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Boa noite, Solange Zufo. Que ela coloca, o importante é estar no caminho. Exatamente. E eu acho que estamos nesse caminho, né? Precisamos muita coisa ainda, mas eu acho que o caminho está começando a ser aberto. A trilha está começando a ser aberta. Então, aproveitar aqui e mandar mais abraços aqui. Bruno Borges, Luciana Miranda. A Vanessa está me lembrando aqui o nome do médico, Dr. Paulo Rogério Aguiar, que é psiquiatra que participou desse programa da AME do Piauí, que eu citei agora há pouco. Muito, muito legal. O que é que você tem para falar sobre essa questão aí, Marquinhos? Que nós estamos falando aqui da inserção da espiritualidade dentro da grade mesmo. Como é que você tem visto isso aqui? Você já tem alguma informação? O que a gente tem observado, primeiro é um tema que chama atenção, né? Eu acho que nós somos um país que tem uma característica religiosa muito forte. E durante muito tempo criou-se uma imagem de que o aspecto religioso e o aspecto científico eles não poderiam conviver em um mesmo espaço, né? E que é uma grande mentira, né? Vamos assim dizer. Exatamente. Os grandes cientistas, né, que nós tivemos aí não tão longe, né? Sempre exerceram suas atividades religiosas e tinham, né, o seu papel científico muito bem estabelecido. Então, essa curiosidade, esse efeito que você vê, né, na sociedade onde você está, o papel da religião transformando vidas e modificando estilos de vida,
incomodou, de certa forma, a comunidade científica, no sentido de tentar investigar e verificar, né, o que está por trás. Por mais que muitas coisas ainda são incipientes. Tem muitos conhecimentos que ainda não são muito claros para nós. Sim. Né? Mas, assim, eu acho que nós estamos num momento de primeiro, aquela negativa já está diminuindo bastante, né? Claro que você tem um público, você tem um hall de pessoas da academia que não aceitam. Né? Por uma questão particular, por princípios científicos que trazem, né? Dentro de uma perspectiva mais materialista, eles não concordam com essa perspectiva. Mas existe um outro grande público, né? De pessoas, de novos médicos, de novos cientistas, que estão se atentando na possibilidade, né, de ver nesse tipo de terapia, nesse tipo de intervenção, algo salutar. Sim. Né? E aí tem começado, né, a crescer. E a gente tem percebido isso, né, que as pesquisas dentro dessa área vêm crescendo. A própria Universidade Federal de Juiz de Fora, né, tem o NUPES, lá, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, faz um trabalho grande nesse sentido. Salvo engano, acho que a Unifesp também tem feito alguns trabalhos dessa abordagem aí. E o que eu estava fazendo programas passados aqui, acho que nós fizemos 3 programas falando sobre terapias alternativas, né, complementares, diversas técnicas aqui que a gente conversou sobre imposição de mãos, até a própria meditação que você citou, florais, várias técnicas, inclusive já são aceitas pelo SUS, né? São quase 30 terapias alternativas aí que trabalham muito aspectos até mesmo da própria espiritualidade. Quando eu comecei com o nosso programa aqui, eu busquei uma forma de tentar desvincular a religiosidade da espiritualidade. E talvez seja isso que esteja faltando dentro da academia, dentro da comunidade científica. Desvincular a religiosidade da espiritualidade. Né? Que eu não preciso ser religioso para ser espiritualista ou espiritualizado. E talvez seja esse ponto aí que a gente tenha que se focar um pouco mais. Não sei qual que é a visão de vocês aí. Esse ponto foi até interessante, que eu ia até falar, né, que assim, no início da Liga e de todos os ciclos da Liga, o nosso principal objetivo inicial é diferenciar religião, religiosidade e espiritualidade, para mostrar que a espiritualidade ela está muito além da religião e da religiosidade. Sim. Não que ela não esteja ligada, mas que ela está além. Então, a pessoa não precisa ter uma religião para ela ter espiritualidade. Uma coisa não está necessariamente vinculada à outra. Então, na Liga, a gente sempre busca deixar isso bem claro, porque até alguns ligantes no início sempre falavam assim, não, eu vim para ver qual que é dessa Liga que está querendo falar de religião. Sempre chega e tem alguém que vai e fala. E a nossa aula introdutória é sempre desmistificar isso. Sempre. A primeira aula sempre é para diferenciar esses 3 termos. Bom, eu tenho algumas questões aqui para colocar, mas eu sempre dou mais importância para quem me pergunta aqui. A Vanessa está fazendo o seguinte comentário e colocando uma pergunta. Penso que, apesar do interesse e curiosidade, ainda há um certo preconceito e ou uma resistência por parte da academia. Vocês sentem isso? Ainda sim. Com certeza. Mas são temas que eles precisam ser trabalhados e vencidos, né? O preconceito existe e à medida que você vai mostrando a sua necessidade, ele vai sendo aceito, né? Mas eu já sinto uma receptividade bem maior mesmo, assim. Não sei qual é a visão do Marcos com relação a isso, mas eu me surpreendo cada vez mais quando a gente fala do tema, pesquisa o tema, estuda o tema e vai vendo a receptividade e o interesse dos profissionais sim. Como um todo, né? Alguma coisa? É que quando a gente estuda a temática, a gente percebe que, mesmo quando a gente fala assim, na academia, né?
você tem diferentes enfoques, você tem diferentes formas de atuação, você tem um contexto muito diferente. Vou dar um exemplo, por exemplo, da graduação da medicina, que está num processo de formação. Esse aluno, quando ele sai e ele vai atuar como médico, e ele vai numa perspectiva de utilizar, né, as ferramentas da saúde, da espiritualidade no tratamento, aquela atuação você vai pegar um conhecimento existente que já está dentro de um protocolo, Sim. né, e utilizar esse protocolo para verificar qual é a espiritualidade do paciente e trabalhar essa espiritualidade dele no tratamento. Isso é uma coisa. Você tem aquele indivíduo que está na academia, que está estudando e ele vai ministrar aulas sobre saúde e espiritualidade, aonde eu me encontro. E você tem, além desse patamar, que aí são poucos hoje, né? Poucos entre aspas, né? Poucos que a gente conhece, que é aquele indivíduo que produz conhecimento na área de saúde e espiritualidade. Eu costumo dizer assim, a hora que você passa para a situação de produzir conhecimento em uma determinada área, aí você entra numa expertise muito maior e muito mais profunda. E esse indivíduo é o que mais tem conhecimento e tem entendimento de até onde nós estamos, o que nós sabemos e o que nós precisamos saber. Sim. Né? Então, isso traz credibilidade. Eu acho que o grande problema hoje na academia é você ter credibilidade para falar sobre uma determinada temática. E a credibilidade, ela vem a partir do momento que você produz conhecimento. Então, por exemplo, eu que estava querendo iniciar os estudos na área de saúde e espiritualidade. Quando eu conversei com o professor Giancarlo, ele já sabia, olha, isso aqui já existe, isso aqui não existe, né? Esse conhecimento, ele é relevante, esse conhecimento não é relevante. Agora. Então, assim, o olhar é muito diferente, né? Isso acontece muito na área médica, quando você pega um médico que vê o paciente, mas a especialidade dele é uma especialidade mais geral, né? E você vai em um especialista que já viu vários casos, já viu várias situações, né? A forma de tratar, a forma de ver o problema e tentar traçar, né, um tratamento adequado para aquele indivíduo é totalmente diferente. Com certeza. Isso não é diferente na academia também. Tá? Então, essa é a percepção que eu tenho. Né? Cada um de nós estamos em um momento trabalhando, tentando contribuir dentro daquilo que nós podemos contribuir, mas a gente vai crescer muito a partir do momento que a gente começar a produzir conhecimento dentro dessa área. Mas isso precisa de tempo e de amadurecimento. Exatamente, amadurecimento, com toda certeza. A Deigma está comentando aqui, se pode ter espiritualidade sendo ou não religioso, tendo ou não religiosidade, que é exatamente isso, né? Eu não preciso, você mesmo falou isso, Beatriz, ser um religioso ou ter uma religiosidade para usar essa espiritualidade. E eu sempre cito o conceito de saúde, né? Então, para que a gente considere uma pessoa sendo saudável, de acordo com os conceitos atuais, a gente tem que levar em conta um conjunto biopsicossocial. Isso é bem entendido, né? Dentro da academia, dentro da clínica médica, dentro da área da saúde. Que existe todo um conjunto biológico, social, psicológico, tudo isso influencia na nossa saúde. Mas a gente já tem essa noção da questão espiritual também participando desse processo. Por isso a gente começa a ampliar. É um processo bio, psico, sócio, espiritual. E talvez nesse aspecto que a gente tem que começar a entrar produzindo conhecimento, como você falou. Mas para isso eu tenho que ter esse entendimento. Como que a espiritualidade influencia na saúde? Como é que é a minha visão em cima disso? Como é que é a visão de vocês da espiritualidade influenciando na saúde? Como é que vocês veem isso? Agora, pode até ser pelo lado pessoal. Como é que vocês entendem que a espiritualidade influencia na saúde do ser humano? Ixi. Então, essa pergunta é bem... Eu considero ela complexa, né?
Porque, assim, pensando sem ser no meu pessoal, a gente sabe que a espiritualidade ela pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente na nossa saúde, né? Que tem até um termo, né, que é o coping positivo e negativo. Positivo e negativo. No meu caso, e vendo na experiência de estágios, essas coisas assim, eu vejo que ela influencia mais positivamente do que negativamente. Mas que depende muito também do estado mental da pessoa. Não só do espiritual, mas também do mental. De forma geral, e até os estudos hoje, né, já comprovam que melhora a questão da espiritualidade, do teu conhecimento do seu próprio corpo, no que é que você acredita, naquilo que você pratica diariamente. Isso interfere na forma como o seu corpo funciona, no seu sistema imunológico, a forma como você pode lidar com a doença, né? Sim. Então, tem gente que fala assim, nossa, mas por que essa doença veio para mim? Leva a uma carga mais negativa. Ao invés da pessoa pegar, e outras pegam a doença e falam, não, eu vou enfrentar isso. Isso veio, mas eu sou maior do que a doença. Eu consigo superar essa doença. Então, eu vejo a espiritualidade influenciando de uma forma bem positiva, na maioria das vezes, né? E a gente pode utilizar ela justamente para dar esse... Como é que eu posso falar? Como se fosse um up no tratamento, né? Porque a gente também pode utilizar ela justamente para auxiliar o paciente de aceitar o tratamento. Ela também pode influenciar o paciente de não aderir ao tratamento. Porque a gente também... eu acho importante a gente saber a espiritualidade do paciente e abordar isso, porque às vezes você pode passar um tratamento que a pessoa não condiz com a realidade dela e com aquilo que ela acredita. Então, não vai adiantar eu passar um tratamento que ela não vai fazer. Sim. Né? Então, eu acho que é um assunto que tem que ser, sim, abordado com o paciente, saber abordar, óbvio, né? Você não vai chegar já logo de cara e falar assim, qual que é a sua espiritualidade? Né? Tem que saber abordar de algumas maneiras não tão diretas, porque às vezes não é tão receptivo, né? Porque eu acho que ninguém acha que vai num médico e o médico vai abordar sobre a espiritualidade. Muita gente fica até surpresa quando o médico aborda a espiritualidade, que é um outro assunto, assim, né, que ninguém espera que um médico vai abordar isso. Sendo que devia, né? Igual falou, a definição de saúde engloba o espiritual. Sim. Né? É até uma das questões que eu ia colocar, né? Qual que seria essa importância, já que você está se graduando, já que vocês trabalham dentro dessa área aí, qual que seria a importância de um profissional da saúde conhecer a espiritualidade do paciente? Exatamente isso aí, né? Você, não vou dizer explorar a espiritualidade, mas usar isso como um aliado, né? No processo de tratamento. Você está falando que a questão farmacológica, né? Tratamentos farmacológicos ou não farmacológicos. Quantas vezes, você mesmo acabou de citar isso, você entra com medicação que não funciona. E, às vezes, a pessoa está se bloqueando tanto com relação a alguns aspectos espirituais aí, que a parte química, a fisiologia química não resolve, não funciona. Então, trabalhar isso, explorar isso pelo lado positivo do profissional da saúde, sem forçar, né, como você mesmo colocou, eu acredito que seja muito importante, realmente. A gente tem, assim, um dos objetivos da Liga também é trazer, né, profissionais, professores. O Marquinhos, inclusive, já foi, né, já deu uma aula brilhante para a gente, que, inclusive, é para repetir, viu? Porque cada novo ciclo são novos alunos. E a gente tem que fazer esses conceitos introdutórios sempre muito arraigados, muito firmes, porque eles já entram justamente com essa dúvida. É religião ou não é? Eu vou abordar religião. Qual é o sentido disso numa abordagem, né, médica, numa consulta, para o meu paciente? Sim. O que isso importa ou não importa? Se eu mesmo não sou religioso, como que eu vou abordar a espiritualidade? Isso é uma das coisas que um dos professores, né, abordou e que foi fantástico. Você não precisa ser religioso para você abordar, entender e ajudar a espiritualidade do seu paciente. Né? Muito pelo contrário, abrir caminhos, uma boa conversa, uma boa troca de Exatamente. ideias.
é ajudá-lo numa resignação maior no enfrentamento da sua doença, é entender com mais paciência e ter uma visão um pouco mais holística do problema. A partir do momento que você coloca esse sentido de espiritualidade para o seu paciente, né, fica muito mais confortável, né, para que ele passe por todos esses problemas, independente de religião. Quando há aliado à religiosidade, já, né, é muito mais fácil, né, muito melhor até a aceitação, o entendimento, o enfrentamento do paciente, né. Então, o que a Beatriz falou, os pacientes ainda se assustam quando são abordados, né, né, porque não é uma prática rotineira, comum, né? Não é uma prática rotineira. E é muito bem aceito. O paciente, ele fala, nossa, e aí ele começa, ele se entrega mais, ele confia mais, então, mas tem técnicas. Você observa que é exatamente a dificuldade em aplicá-los, né, e aplicar e abordar ela de forma correta. A gente observa no consultório, assim, né? Eu falo por causa dos estágios mesmo, que eu vi na prática, essa questão que quando a gente começa a abordar, o caminho da consulta muda. Completamente. Até o clima da consulta muda. Parece que a pessoa relaxa, como se um bloqueio sumisse. A confiança, né? A relação entre o médico e o paciente muda, fica muito mais forte, tem uma confiança melhor. Né? Porque ele sente que você está se importando com ele. É uma questão, um lado da vida dele que você se importou e incluiu, né, na consulta. Isso é muito importante, né? Essa confiança também que você acaba ganhando com o paciente, né? Em cima desse aspecto. Seria quase que um acolhimento fraterno, né? Um acolhimento. Por isso que funciona. Exatamente. Outro dia eu estava fazendo uma palestra, não, foi um outro podcast que eu faço, falando sobre Maria, né, a mãe de Jesus, que depois da crucificação, que ela vai para Éfeso, né, com João, e fica numa casinha lá, recebendo as pessoas que a procuravam, que ela começa o que hoje muitas casas espíritas, muitas religiões fazem, o que hoje a gente chama de atendimento fraterno, que é dar esse consolo, que é amparar para as pessoas que estão precisando, e muitas vezes vale mais do que uma medicação, né? Esse amparo, esse consolo, esse escutar. E até antes da gente começar, a Beatriz estava dando até um exemplo aqui do que aconteceu durante o estágio, né? De ouvir da pessoa, se abrir quando você se coloca à disposição para escutar ali, né? Desvinculando, gente, como eu estou falando aqui, de qualquer questão religiosa, né? Abrindo mão disso aí, não focando em religião, mas sim no ser, né? Que somos, na questão espiritual como um todo. Isso é muito importante. Me lembro, muito tempo atrás, escutando uma palestra da Associação Médica Espírita lá em Goiânia, de um infectologista, não sei se vocês conhecem, o Vicente Pessoa, e ele falando do atendimento de portadores de HIV, falando das primeiras consultas, e estava se fazendo até uma discussão a respeito do tempo, né, de se consultar uma pessoa, que você vai atender pelo serviço público, pelo SUS, tem que ser muito rápido, que não sei o quê, que não dá tempo. E ele falou, olha, não tem como você atender um paciente que é portador de HIV, agora mudou bastante, mas em pouco tempo, você tem que escutar, tem que falar, tem que conversar, tem que se colocar ali junto com ele. E ele falou uma coisa, assim, no final da frase, da fala dele lá, que me marcou muito. Ele bateu no ombro assim e falou, olha, nesse ombro aqui tem muita lágrima de paciente. É esse amparo, né? Esse consolo, essa humanização, como a gente estava conversando aqui antes de começar, né? Da medicina, ela ser mais humanizada, ser mais voltada para o paciente, né? Isso eu acho que nós estamos começando a tomar um caminho. Mas para isso temos que ter esse conhecimento melhor, né Marquinhos? Temos que ter entender um pouco mais esse processo também, né?
A gente tem, né, as informações na área da espiritualidade, elas foram obtidas muito no campo dos estudos que a gente chama de observacionais, né? Você tira uma foto do momento, registra aquela foto do momento e você vê as variáveis que estão relacionadas. Sim. Então você pergunta assim, como que a espiritualidade pode interferir na saúde do indivíduo? Então esses estudos observacionais demonstram que quem tem maior religiosidade, maior espiritualidade, faz menos uso de tabaco, faz menos uso de álcool, né? Tem relações mais seguras, né? São relações mais estáveis com menos parceiros. Então você tem um conjunto de hábitos que, de certa forma, te leva a ter um melhor estado de saúde, né? Esse é ao longo do processo da nossa vida. Sim. E existe o outro momento, que é o momento que o indivíduo, ao construir, né, uma determinada religiosidade, uma determinada espiritualidade, ele se depara, por exemplo, com uma doença e que ele precisa, como é o caso que você traz aí de exemplo, ele vai precisar desse elemento de religiosidade, espiritualidade que ele construiu dentro de si, e se o profissional de saúde tem a habilidade de trabalhar aquilo que ele traz, isso pode ser algo muito importante, né? Seja num caso paliativo, seja numa situação de uma doença mais grave, seja numa capacidade de resposta mais rápida ao tratamento. Né? E aí está o grande desafio, né? Tudo isso ainda está em um processo de construção. No entanto, nós já temos alguns elementos que já podem nos auxiliar, né? Já nos dão base, né? Nessa forma eu falo assim, nesse tratamento adjuvante. Sim. Né? Que é uma coisa que a gente tem que entender. É um tratamento adjuvante. Sim, sim. Porque ao longo disso aí você tem um tratamento psicológico, você tem um tratamento medicamentoso, tem várias formas de tratamento, e vem a espiritualidade como uma forma adjuvante para auxiliar nesse tratamento aí. Porque a gente sempre se pega nisso, né? Inclusive nos programas que eu fiz falando de terapias alternativas, que fique bem claro, nós não estamos falando aqui de abandonar os tratamentos convencionais, né? É entrar em conjunto, é você utilizar isso aí também, além da medicação, além das fisioterapias, além dos métodos convencionais que conhecemos, aliar isso, como você disse, como um adjuvante, auxiliar. E eu entendo, eu creio que quando nós falamos de espiritualidade, quando nós abordamos a espiritualidade de um paciente, talvez a gente possa entender essa questão do sentido, do objetivo, da pessoa ter um objetivo na vida. E não sei se eu estou falando coisa errada, mas eu acho que quem é espiritualizado costuma ter mais objetivo na vida. Não sei se eu estou falando besteira, mas sabendo que temos um objetivo na vida, talvez fique mais fácil da gente caminhar. Eu vou voltar lá para o Viktor Frankl, né, do sentido da vida, das pessoas que buscam o sentido para a sua vida, que elas têm... Ele comprovou isso dentro dos campos de concentração, né? Que as pessoas viviam mais, mesmo sendo com um corpo mais frágil, conseguiam viver, suportar por mais tempo, porque tinham o objetivo de sair dali, de fazer alguma coisa. E eu acho que a espiritualidade nos dá isso. Talvez isso possa ser mais, não sei se observado, Marquinhos, naqueles pacientes terminais, né? De ter um objetivo, ter um sentido. Poxa, estou passando por isso, mas isso tem um sentido, né? Eu respondo melhor, talvez, um tratamento. Vou voltar também, eu vou me apegar também na Elizabeth Kubler-Ross, de ter uma morte boa, né? Se é que eu posso falar isso, né? O bom morrer. A espiritualidade também vai influenciar nisso. Estou falando demais. Até a própria médica Ana Cláudia Quintana, né? Ela tem um livro que é muito bom, que é A Morte é um Dia que se Vale a Pena Morrer. Sim, sim. E é exatamente isso, né? Uma paliativista muito,
maravilhosa, vamos dizer assim, muito boa aqui. E ela explora exatamente esses conceitos, né? Assim, né? Entre aspas, aproveitar o momento em viver aquilo, vivenciar aquilo com, né, com toda essa possibilidade de humanização, de carinho, de troca, né? Uhum. Entre a família, entre o médico, entre o paciente, isso é extremamente importante, assim. E eu acho que essa questão de ter um propósito, né, de ter uma ajuda também nessa resiliência, né, nessa resignação, nesse suportar, né, de uma forma mais confortável, né. E o profissional da saúde, aí a gente entra igual você falou, né, ele não vai estar fazendo um tipo de tratamento só, ele vai estar fazendo vários tratamentos, e quanto mais esses profissionais tiverem esse acalento, esse cuidado, essa receptividade, vai ser melhor, né? O paciente, ele fica muito mais confortável, com toda certeza. Com certeza. A nossa ouvinte aqui lá de Santa Catarina, Solange Zul, está fazendo uma observação. Não é fácil quebrar paradigmas, e a espiritualidade vem trazendo o esclarecimento e a religiosidade para a vida das pessoas e dos pacientes de forma mais específica. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente está mostrando isso, e eu acho que a academia está entrando nesse aspecto, e os profissionais da saúde que estão saindo, acho que já estão começando a ter um pouco mais de visão dentro dessa área, né? Eu acho que nós estamos... Uma coisa que é trabalhada, que eu acho muito interessante, a gente entende que muitas vezes o profissional, ele, tecnicamente falando, ele tem todas as ferramentas, né, para trabalhar adequadamente dentro do campo de vista técnico. Sim. Né? E às vezes ele não tem as ferramentas de trabalhar do campo de vista religioso. Isso é aceitável, isso é normal, né? Plenamente aceitável. Mas é interessante que o professor Harold Koenig é o grande pesquisador espiritual no mundo, né? Mais de 600 artigos científicos só sobre espiritualidade. Ele publicou um artigo no JAMA, que é um grande jornal científico, onde ele defende a presença de um capelão em determinados momentos no atendimento ao paciente. Então, o médico, né, ele reporta a um capelão, e aí a gente entende o capelão quem? O padre, o pastor, o xamã, né? O presidente da casa espírita, o presidente da casa de Umbanda. Né? Ou seja, aquele indivíduo que tem um conhecimento religioso e que consegue ter uma proximidade com o paciente no sentido de tocá-lo, no sentido de trabalhar aquilo que é a crença que ele traz. Exatamente. Fazer esse, se eu não me engano, acho que até o nome de um livro dele, fazer esse link, né, entre a medicina e a espiritualidade que o paciente tem. Buscar esse capelão que ele coloca, e como você bem colocou, de qualquer religião que seja, para buscar esse link aí. Eu acho que até o nome de um livro dele, se eu não me engano. Essa interface é muito importante. Sim. Até porque ainda vivemos em uma sociedade que é muito intolerante. Nossa, bastante. Que tem muita dificuldade em lidar com a diversidade, de lidar com a crença do outro, né? E aí o papel do profissional de saúde nesse contexto é muito importante, porque não é a crença do profissional. A crença do profissional vai ajudá-lo a exercer bem a sua profissão do ponto de vista ético e religioso. Né? Mas não impor a sua, né? Mas não impor a sua. É a crença do paciente. Isso. O que ele traz de história, o que ele traz no contexto que possa ajudá-lo, né? E aí, não esquecer o que a Beatriz trouxe. Dependendo como é abordado isso, você pode trazer perturbação. Com certeza. Né? Então, por isso que não é algo simples, né? Algo que a gente tem que trabalhar bem, estudar bem, para compreender como o melhor proceder nesse momento. Exatamente. Quando você escolheu aí por fazer a medicina e você começou a cursar a faculdade, você tinha alguma ideia de que trabalharia espiritualidade dentro da sua
formação profissional? Pra ser sincera, eu não tinha a mínima ideia. Eu tava pensando nisso antes de vir. Por incrível que pareça. Eu falei assim, gente, eu tô nesse caminho, já tem 1 ano e meio, 2 mais ou menos, que eu, sinceramente, eu não sei nem como é que eu cheguei aqui. Eu acho que eu brinco assim, é porque eu devia. Assim, é porque eu acho que era para eu estar aqui, para eu explorar isso, para apresentar isso na faculdade. Porque, assim, eu gosto muito... Como a gente fala, nada é por acaso. Nada é por acaso. É o que eu tenho essa frase, inclusive, em tudo que eu falo, assim, gente, nada na vida acontece por acaso. E isso eu tenho para mim. E eu sei que eu estar explorando esse assunto na medicina já é algo, assim, é difícil. A gente vê que tem muita gente que ainda tem muito preconceito. Muita coisa assim, nossa, mas para que você vai abordar a espiritualidade na medicina, na saúde? Eu já ouvi isso tantas vezes, falando que é perda de tempo e tal. Até no congresso mesmo, a gente começou a liga, né? A gente começou a organizar o congresso que vai ter. E, nossa, desde o início desse congresso, se a gente fosse ceder pro tanto de coisa, tanto de gente que quer botar terra, né? Falando que não vai dar certo, que as pessoas não ligam pro assunto, que não é importante. E eu, até nas reuniões, eu sempre falei com os professores, falei assim, olha, eu sou chata, eu sou persistente. Quanto mais não eu recebo, mais eu quero ir. Então, assim, eu fico muito feliz de estar abordando. Eu nunca, quando eu comecei a medicina, nunca pensei que eu iria relacionar a medicina com a espiritualidade, apesar de eu sempre ter ligada e tudo, e sempre ter tido comigo, que a gente tem que ter um atendimento mais humano, olhar para o paciente, saber abordar, mas eu nunca pensei que eu abordaria. E eu fico super feliz de estar tendo a oportunidade, né, de abordar, de explorar, e saber que no futuro eu vou ser uma médica, isso eu tenho plena certeza e plena consciência, de que vai saber abordar isso com os pacientes, que é algo importante de ser abordado e que eles se importam que a gente aborde. Por mais que a gente pense que não, mas Sim. Eles se importam e ficam extremamente gratos com isso. E a gente só tem a aprender. Eu acredito assim, que é uma área que a gente tem que estudar muito, tem que batalhar muito, vencer muitas barreiras, muitas pessoas que não acreditam, que tentam colocar a gente para baixo, para as coisas que não vão dar certo, mas a gente tem que continuar. Eu tenho isso para mim, assim, que cada obstáculo é para a gente não desistir. A gente tem que ir lá, vencer ele e que no final vai dar certo. Eu sempre penso assim, no final vai dar certo, não importa o obstáculo. Com toda certeza aí. Vamos começando a formar uma leva, né, de profissionais que vêm com essa visão. Eu creio que nós estamos, como a nossa ouvinte falou, no caminho. Temos que conhecer um pouco mais, como o Marquinhos falou, nos aprofundar um pouco mais, já que falamos em ciência, falamos em academia, pesquisar mais algumas coisas que são observáveis, né? Como você mesmo colocou aqui, e colocar tudo isso na formação do profissional. Eu acho que a importância que você disse aí, que alguns questionam, pode ser demonstrada com a quantidade de estudos que vem sendo feito. A gente vem percebendo isso. Várias universidades que trabalham com medicina, colocando essa disciplina específica, né, de espiritualidade dentro da área. Volto a dizer, não estamos falando de religião, de religiosidade, mas sim de espiritualidade. E mostrar a importância que isso tem para o tratamento, para o lidar, né, com o paciente. Na nossa liga, a gente trabalha muito, a questão da pesquisa é uma das mais fortes, né? Que a gente tem o tripé, ensino, extensão e pesquisa, mas na pesquisa que a gente é um dos mais fortes, assim, a gente fez bastante trabalhos. Que é o que o Marquinhos estava falando, alguns já foram, né, premiados, então, assim, eu acho que é importante mesmo essa questão da pesquisa. Eu mesmo fazendo 2 iniciações científicas nessa área, então, assim, é importante mesmo. E eu adendo, assim, eu acho que a pandemia, há males que vêm para bem, para o aprendizado, né? E a pandemia tem nos ensinado muito. E nessa parte em especial da saúde mental, né? E do voltar, do olhar para a espiritualidade, ter um olhar um pouco mais fraterno,
tem mudado. Sim. E tem aumentado muito mesmo na área médica, na área... Eu acho que não só na área médica, vamos colocar na área... Fala área médica, mas na área da saúde, dos profissionais como um todo, né? Eu acho que tem aumentado muito o interesse, né? Por esse tópico. Eu acho que a gente está no momento de alavancar mesmo, sabe? De aproveitar o momento para destilar mais os conceitos. Como, né? A gente falou, que nada é por acaso. Nada é por acaso. Né? Até o chamamento aí, né? A Bia aí sendo chamada para o Congresso, aqui, o Congresso que vem, né? A Deigma está falando, que legal, Beatriz, ser pioneiro não é fácil, mas sua resiliência é enorme. E a Luciana Miranda fala, vai dar certo. Minha mãe. O primeiro congresso do ano passado já deu muito certo, né? Foi. E ela foi, assim, ela e o Caetano, vamos falar, né? São 2 organizadores brilhantes. E fizeram a primeira edição ano passado e foi uma maravilha, foi sucesso. Uma bela de uma surpresa. Sim. A gente brinca assim, era para ser uma jornada virou um aqui na brasileiro. cidade só. Mas eu e o Caetano, né, a gente é junto na organização. O Caetano, ele é da UNB. Ele é da UNB. Ele faz mestrado, né? Faz mestrado e ele é também estudante de medicina lá. Eu acho que eu troquei umas mensagens com ele esses dias, pelo WhatsApp. Pois é, a gente se juntou, ia ser uma jornada, mas acabou que ano passado, porque devia ser, virou o Congresso Brasileiro, né, de Saúde Integrativa e Espiritualidade. E foi um sucesso, a gente ficou até assustado, eu e ele, com tanto que foi bem recebido, foi difícil chegar onde a gente chegou, ainda está sendo, mas, assim, foi bem recebido tanto nas universidades, quanto pelos professores, pelos alunos e pelos profissionais da saúde. Que bom. E esse ano, só fazendo a propaganda, é a nossa 2ª edição, né? Vocês participaram do pré-congresso, né? Da Saúde e Espiritualidade, que foi muito bom. E vai ser em agosto, né? 16 a 21. Não, nós vamos divulgando aqui também, assim que tiver todas as informações. E eu não sei qual vai ser a sua área, mas a Solange Zulf está falando. Parabéns, doutora Beatriz. Qual o seu segmento? Será geriatria? Que ela está querendo se garantir ali. Ó. Então, eu não sei ainda qual vai ser a minha especialidade. Não sei. Justamente por estar entrando nessa área, me deu essa confusão. Assim. Antes eu entrei querendo neurologia. Né? Tem como abordar? Tem. Acho que tem como abordar a espiritualidade em todas as especialidades. Com certeza. Mas depois que eu entrei nessa área, eu vi um leque de opções, assim, então eu realmente não faço ideia mais do que eu quero. Bom, para variar, o tempo aqui corre muito rápido e o nosso já se esgotou. Mas vou aproveitar mais um pouquinho ainda, Cláudio. Dá tempo aqui de eu falar mais um pouco, só para os nossos convidados aqui fecharem o nosso programa de hoje, dando algumas palavras. Então, Marquinhos, para que a gente possa finalizar aqui, que você poderia nos falar também? Primeiro, agradecer, né? Agradecer o convite, né? Estar aqui com vocês, conversando sobre espiritualidade. Eu acho que isso é muito bom, né? Conversar sobre a universidade, como ela está crescendo, Sim. como ela está se desenvolvendo. Agradecer os ouvintes, né? Que estão aí junto conosco, participando, interagindo. Eu acho que isso é muito importante. E dizer que a gente está em processo de construção. Eu acho que esse é o que eu penso todo dia, né? O que a gente está construindo, Sim. O que a gente vai deixar, né? Porque tudo que cresce começou um dia pequenininho, né? Mas que quando a gente tem vontade de fazer, né? Quando eu vejo a Beatriz aí no processo de formação na graduação, né? Se envolvendo, participando junto com os professores, né? Eu posso dizer que não tem como não dar certo. Né? Todo aquele aluno que está envolvido, que está integrado junto com os professores, a gente fala, não tem como dar errado. Né? E estudando espiritualidade, né, espero que você possa, né, continuar com todo esse entusiasmo e se tornar um excelente médico, um excelente profissional, né, e possa ajudar muito de nós aí, né, no futuro, tá? Vamos precisar. Aqui, ó, Vanessa está falando. Que alegria ver jovens como a Beatriz. O mundo tem jeito. E a Luciana, né? Quanto orgulho de você nesse projeto de espiritualidade. Vocês vão fazer eu chorar. Então aproveita e
dar suas palavras aqui para que a gente vá caminhando para o nosso encerramento. Vocês vão fazer mesmo chorar, tô cheio de água. Eu queria agradecer o convite, primeiramente, né? Eu acho que eu nunca ia imaginar que eu ia estar aqui fazendo uma entrevista. Queria agradecer a oportunidade, né, que os professores deram para a gente, da gente estar explorando. A professora Juliana, a professora Júlia, que está sempre dando um suporte, todos eles, né, a professora Michele também. E agradecer a Deus, a minha família, porque sem eles eu também não estaria aqui, não teria essa persistência, essa resiliência que eu tenho. E falar, né, que assim, é um tema muito importante que devia ser cada vez mais explorado, aceito, né, pelas pessoas. E eu tenho fé, acredito que no futuro cada vez mais vai ser abordado, a gente vai ter cada vez mais profissionais da saúde, não só médicos, mas profissionais da saúde que vão ser mais humanos, vão cuidar melhor dos seus pacientes, vão compreender de uma forma mais global. Não vai simplesmente só querer olhar a doença e tratar aquela doença. Assim esperamos. Assim esperamos. E é isso, eu queria muito agradecer a vocês. E é isso. Júlia. Agradecer imensamente a lembrança, né, que o Marquinhos teve da Liga e o convite feito, porque para nós da universidade, da academia, é muito importante estarmos aqui representando, divulgando, né, trazendo um pouquinho, né, mostrando um pouquinho do nosso trabalho, trazendo, né, a comunidade junto. E é justamente nesse sentido que a gente faz os trabalhos da Liga, né? Tentando colocar mais humanização, tentando colocar os alunos em contato com as dores das pessoas, dos pacientes, não ficar algo apenas técnico, né? Porque o tecnicismo já é por si só complexo e ele precisa quebrar outras barreiras também. Então, a gente tenta trabalhar isso de algumas formas. A Liga é um início, como o Marquinhos falou, é um caminho, né? Mas eu fico muito feliz da gente já ter iniciado, né? Mesmo que de pouquinho, a gente já vai destilando isso. De pouquinho em pouquinho, vencendo a cada ano. Hoje, a Beatriz e os alunos, né, da Liga, nós somos em torno de 10 alunos auxiliando na Liga. E a gente tem, quando esses meninos formarem, eles estarão fazendo isso nos consultórios. Eles mostrarão para os seus estagiários como fazer, como abordar. Eles já vão destilar mais conhecimento e mais vontade de fazer o bem para mais pessoas. E assim vai crescendo. Se tornam disseminadores. Né? E o nosso objetivo é esse, né? Mostrar esse lado humano, né? Trazer a humanização aí para o lado da saúde, né? E a gente fica muito agradecido pelo convite. Bom, eu agradeço imensamente a participação de vocês terem aceito o nosso convite. Mando um abraço pro Juliano. Com certeza. Pela iniciativa também, né? Sim. E como o nosso programa tem esse nome Espiritualidades, a minha intenção é colar um pouco na Liga também. Então, de vez em quando, eu vou trazer alguém aqui para falar, para a gente fazer alguns trabalhos em conjunto. E, novamente, agradeço Marquinhos, Beatriz, Júlia, a participação de vocês. Imensamente agradeço aos nossos ouvintes aí que participaram do programa. Deixo aqui aberto também, se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta que possa não ter sido falado aqui, pode mandar aqui nos canais do Sintonia no Bem, que a gente repassa para eles também, na medida do possível, traz de volta aqui para falar mais um pouquinho. E lembrando vocês que no Sintonia no Bem tem uma programação bem diversificada, tem vários programas aqui. Se inscreva nos canais do Sintonia no Bem, se inscreva aqui no nosso programa, coloque lá a sua inscrição, acione o sininho, né, que toda vez que o programa entrar no ar você vai ser avisado. E já convidando todos vocês para participarem do nosso próximo programa, na próxima segunda-feira, quando a gente vai estar trazendo aqui o médico cardiologista Marcelo Melo Martins, para a gente trabalhar um pouco sobre
a espiritualidade relacionada aos problemas cardiovasculares. Ele que estava à frente aqui da Associação Médico Espírita e que tem também, né, uma bagagem muito grande nessa área. Então, participem na semana que vem conosco, com a presença do Dr. Marcelo aqui. E para encerrar, eu trouxe aqui uma mensagem que está lá na coletânea de preces espíritas, no capítulo 28 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma colocação que eu acho interessante e serve como nossa mensagem final aqui. A forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Fiquem todos em paz e até o nosso próximo programa. Que assim seja.